começar a nossa aula. Hello, hello! Sejam todos bem-vindos. Esta é a nossa aula número 31, aula de inglês número 31. Deixo aqui partilhar a minha tela para tratar destes assuntos, para todos saberem o que está acontecendo, aqueles que estão aqui pela primeira vez também. Então, nós temos um grupo do Telegram que estes apontamentos, os apontamentos da aula, vão para o nosso grupo do Telegram. Então, quem não está ainda no Telegram, que se puder, entre no grupo. O link está aqui em itsokayinglês.com. Estão lá os links todos que são necessários. E podem depois ter estes apontamentos todos. Estão os apontamentos das aulas anteriores. Está lá tudo no grupo do Telegram. Okay? A gravação desta aula vai para o canal do YouTube. O link para o canal do YouTube também está ali, em itsokayinglês.com. O canal do YouTube tem lá as gravações das aulas todas. Então, quem quer estudar inglês, quem está a sério para estudar inglês, tem ali muito material já para estudar. Reparem, esta é a aula número 31. Houve aqui um dos nossos amigos que participa aqui das nossas aulas, que disse assim, ninguém tem desculpa para não aprender inglês. E é verdade, ninguém tem desculpa para não aprender inglês. Então há muito material gratuito disponível, incluindo estas aulas de sábado que fazemos aqui. E então recomendo lá as aulas do YouTube. Inclusive, quem está a assistir a esta aula gravada, quem não está aqui ao vivo e está a assistir à aula gravada, eu peço para subscreverem lá o grupo, colocarem like lá neste vídeo e também alguma dúvida que tenham, podem colocar como comentário lá no YouTube, que eu estou atento aos comentários e procuro responder àquelas dúvidas também. As dúvidas aqui desta aula, ao vivo, vocês podem colocar no chat. Aliás, devem. Qual é a lógica desta aula aqui dos sábados? É vocês utilizarem os vídeos da semana, todos os dias eu posto um videozinho, estou a ensinar alguma coisa, vocês estão praticando com as frases, com as palavras do vídeo, vocês estão treinando a leitura, o listening, o speaking, e todo esse vosso trabalho gera dúvidas. E eu gosto quando trazem as dúvidas aqui para a aula, então não incomodam quando colocam as dúvidas aqui no chat. E eu estou... Hello, Berta! Hello, hello! Eu estou atento às vossas dúvidas e esta aula é muito para responder às dúvidas das pessoas que estão trabalhando ao longo da semana. O inglês, nós vamos ganhar e vamos acelerar muito os resultados no inglês se nós adotarmos o inglês no nosso estilo de vida, se trouxermos o inglês para dentro. E então, se estiverem à espera de aprender a falar inglês só com esta hora dos sábados, vai ser muito mais lento o vosso progresso. Muito mais lento. É possível? É sim, senhor. Porque o Marco Pereira é muito bom. Qualquer hora, olha o Marco, qualquer hora com o Marco é tempo bem emprego, ok? Mas é muito lento, 1 hora por semana, ainda por cima aqui, num contexto em que estamos a tirar dúvidas, etc. Há interrupções e tal, não é a mesma coisa do que o vosso trabalho individual, ok? Então, tragam as vossas dúvidas para aqui. Outra coisa, o celular da Janaína está descarregando. Não pode, proibido. Quem é que envia um pouco de carga para a Janaína? Enviem lá um pouco de carga. Onde é que está? Claro, Janaína, colocar carga no celular. Acho que se correr com o celular na mão, acho que ajuda. Portanto, corra. Enquanto assiste à aula, dá para correr 5 km, no mínimo. Janaína, coloque carga no celular. Outra coisa rápida, dia 10/4,
que já não falta assim tanto, dia 10/4, 7h30 da noite, ou 7h30, 19h30, horário de Brasília, 19h30, horário de Brasília, dia 10/4, vou ensinar uma Masterclass ao vivo no Zoom, sobre a chave, eu dei-lhe o nome assim, a chave para despertar a sua fluência. E então eu quero muito que vocês todos possam participar dessa Masterclass. Dia 10/4, quem não sabe passa a saber, dia 10/4 é quando abre a turma do curso API, Academia Prática de Inglês. Dia 10/4 abre a turma número 1. Estou muito animado com isso. Vai ser mesmo muito, muito bom. Então, e eu vou explicar tudo sobre o API. Aqui não, mas já vou explicando um pouco. Até lá vou explicar muito mais sobre a API. Mas todas as pessoas que me escreverem diretamente, querendo saber mais, eu dou os pormenores todos, ok? Muito bem, vamos avançar. Primeira pergunta. Quais são as vossas frases? Que frases você está trabalhando? Quais são as suas frases? Okay? Todo aluno de inglês tem que ter frases. 2, 3, 4 frases em que está a repeti-las, enquadrando, interiorizando para tornar suas. E depois avançar e ter mais frases. O aluno de inglês precisa se ouvir a si mesmo a falar inglês. Os meus alunos precisam de ter frases. Quais são as suas frases? Se não tem frases, arrume frases. Pegue nas frases que vai ver hoje na aula e tome nota. 3 frases para trabalhar durante a semana. Como trabalho as frases? Marque. Como é que eu trabalho as frases? Trabalho as frases por repetição. Primeiro devagar, se precisar, muito devagarinho, vai procurar a pronúncia das palavras que não sabe, vai pronunciar. E vai pronunciar uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Vai repetindo essas frases, torná-las suas. Atenção, não repita frases que não sabe o significado. Isso aí não adianta. Então, saber o significado preciso da sua frase e depois trabalhá-la. O primeiro passo é sempre saber qual é o significado da sua frase. Olha aqui a frase da Françoise. What have you been up to? What have you been up to? A frase é ótima. E é ótima para praticar a pronúncia, que é uma frase que não é tão simples. What have you been up to? What have you been up to? What have you been up to? Que significa, o que é que tem feito? O que é que você tem feito? É uma expressão, não estamos traduzindo à letra, é uma expressão que significa o que é que você tem feito. What have you been up to? E a Françoise está treinando a resposta também. I've been very busy. Tenho estado muito ocupada, ou tenho estado muito ocupado. I've been very busy. What have you been up to? I've been very busy. Então tenham frases. Já disse, não chateio mais. Hoje. Não chateio mais hoje, que eu chateio muito. Se há coisa que o Marco é chato. Ok. Primeiro quiz. Vamos ver um quiz antes de começarmos. Primeiro quiz. Qual será a resposta deste quiz? Quem sabe? Camilo avançou uma resposta. Concordamos com a resposta? O Camilo diz que é C. Would you please make me a cup of coffee? O Diogo também diz que é make. Hello, Diogo. Alex, também make. Então há aqui um consenso, que é make. Então, would you please make me a cup of coffee? Would you please make me a cup of coffee? E esta coisa do would you
É uma maneira, thank you, exatamente. Esta maneira, esta forma de pôr este verbo assim, este would you, porque o verbo principal é make, é fazer. Mas quando pedimos assim, would you, é uma forma, em inglês diz polite, educada, de pedir alguma coisa. Porque existe existe o imperativo em inglês, existe a forma de dar ordens em inglês. E então a forma de dar ordens em inglês é usar só o presente do verbo sem mais nada. E dizemos assim, make me a cup of coffee. É uma ordem direta. Make me a cup of coffee. É uma ordem. Agora, concordem comigo, não é muito simpático dizer faz-me café. Parece aqueles maridos do século passado chegam a casa, Maria, faz-me café. Não está certo, não está certo. Nenhum homem que não durma no sofá fala assim, ok? Então não é assim. Em inglês, então, há uma forma educada de pedir as coisas, ok? Então é o would you. O would é o condicional. O would, quando eu junto o would a qualquer verbo, eu faço logo o condicional. Exemplo, make é fazer. Would make é faria. Okay? Então, aqui, de forma geral, se formos traduzir à letra, é você faria para mim uma xícara de café? Estão a ver? Então, o would faz o condicional. Make, fazer. Would make, faria. Okay? Run, correr, run. Would run, correria. Então, o would é fantástico. Saber o would, eu sei logo sabendo o would, eu sei logo fazer o condicional dos verbos todos, que é maravilhoso. Okay? Então, would you make, está certo? Vamos pôr aqui a resposta certa. Would you make me a cup of coffee? Claro que aqui, quando eu vou falando em frases durante a aula, vocês estão aí escutando e vocês estão pronunciando, se possível, em voz alta, que eu não vos ouço, mas pelo menos na vossa mente, vocês estão a imaginar-se a si próprios a falar estas frases. Okay? Isso é muito importante, vocês escutarem-se a si próprios falando em inglês. Okay? Então, a aula de hoje é sobre o the. Hello, Diogo. Hello. Agora é que vi a mensagem do Diogo. A aula de hoje é sobre o the. Muito simples. The. Não é? O the, o que é the? O, a, os, as. The. Okay? Em português precisamos 4 palavras, em inglês eles despacham com uma só. Nós somos muito complicadinhos, nós os portugueses somos muito complicadinhos, ok? Então, the, o, a, os, as, the. Então, durante a semana no Instagram houve uma pergunta que alguém fez, teacher, fale sobre o the. E eu fiquei a pensar naquilo. The. O que há para falar sobre o the? E há muita coisa para falar sobre o the. Eu tenho aqui isto escrito em inglês, mas eu vou traduzindo à medida que for lendo, ok? Então é uma boa maneira também de praticarmos o reading, o listening, todas aquelas coisas que eu gosto de fazer com vocês, ok? Então, vamos ler, devagarinho. Diz assim, deixa-me aqui puxar isto para eu poder ler melhor, para ficar mais... Exatamente. Diz assim, the article the is one of the most commonly used words in the English language. O artigo the é uma das palavras mais comuns que são usadas no idioma do inglês. Okay? Alguma palavra nova que vocês vejam? Tomem nota. Okay? É uma boa maneira de aprender vocabulary. Okay? And it is used
to refer to a specific person, place, or thing. Então, a palavra the é usada para nos referirmos a uma pessoa, lugar ou coisa específica. Okay? Person, pessoa, lugar, place, ou coisa, thing, específica. Okay? Então, para que é que usamos o the? Usamos o the, olha o TH, the. Usamos o the para falarmos de uma coisa específica. Okay? Não é apenas um caderno, não é? A notebook. Ou uma caneta, a pen. Não, é the notebook. O caderno, the notebook, the pen. Então estou a falar de uma coisa em específica. Okay? E é aqui este ponto número 1. Definite article. Artigo definido. The is known, é conhecido. The is known as the definite article, é conhecido como o artigo definido, because it refers to a specific noun, porque se refere a um substantivo específico, a specific noun, that is known to both the speaker and the listener. Então está a falar de um substantivo específico conhecido, não, both. Both é ambos. Então isto é conhecido quer para quem está a falar, o speaker, como para quem está escutando, o listener. Então, eu utilizo o the quando o objeto em específico, a minha caneta, já não merece estar diante das câmaras. Eu uso the pen, quando o objeto é conhecido da Bernarda e do Mark. Okay. Quer a Bernarda como o Mark, sabe, a Bernarda é a única que eu consigo ver, porque eu estou a ver aqui é a única. E está ali alguém a dizer adeus para mim, mas está aqui tapado. Ah, é o Juan. Hello, Juan. Hello. Very good. Então, a Bernarda sabe que é uma pen, eu sei que é uma pen, então eu uso the pen. Okay? Não é uma caneta qualquer, é esta. Okay? The pen. For example, I saw the dog in the park. Lembram-se quando eu falei das frases? Esta é uma frase de exemplo. Qualquer destas frases vocês podem tomar, se acharem interessante. I saw the dog in the park. Qual dog? Eu vi o cachorro no parque. Qual cão? Qual cachorro? The dog. O cão. Okay? Então, o the tem esta função, é específico. É o, é a, é os, é as. Okay? Outra coisa sobre o the. Qualquer dúvida, eu estou atento. Outra coisa sobre o the. Singular and plural nouns. The can be used with both singular and plural nouns. Você já entende esta frase. The pode ser usado, olha o both outra vez, quer com substantivos, onde é que estão os substantivos? Quer com substantivos singulares, com plural. É sempre the. O the não muda em número. Okay? For example, the book refers to a single book, refere-se a um único livro, a single book. And while, enquanto, while é enquanto, while the books refers to multiple books. Enquanto, né, the é a mesma, mas em português é os livros. Então nós temos dois artigos definidos. O livro e os livros. Em inglês é sempre the. É singular e é plural. Já agora, não está aqui, mas o the é masculino e feminino.
Porquê que não está aqui? Porque no inglês não existe substantivo com género. Okay? O caderno não tem género. Não é masculino nem feminino em inglês. Okay? Outra coisa sobre o the, que é interessante. Ok, Bernardo. Both. Então vamos lá. Obrigado pela pergunta. A pergunta é boa. Então, the book refers to a single, onde é que está? Em cima, exatamente. The can be used with both singular and plural nouns. Então, nós em português diríamos the pode ser usado quer com substantivos singulares, quer com substantivos plurais. Okay? Era o que nós diríamos em português, mas os idiomas não funcionam exatamente com 100% de correspondência. Eles vão usar o both, também quer dizer ambos ou ambas, eles usam o both para dizer este tipo de frase. Então, se eu quiser falar assim, quer eu como a minha irmã, eu posso dizer assim, both me and my sister. Ok? Então aí estou a dizer, quer um como o outro. Ok? Então eu posso usar o both para dizer isto. Okay? Both me and my sister. Quer eu como a minha irmã. Okay? É bom aprender isto. Okay? Both. Very good, no problem. My pleasure. Ok, outra coisa sobre o the. Superlative form. Okay? O grau superlativo do adjetivo. Vou explicar em português primeiro. Não temos que saber estes nomes da gramática, mas o que temos que saber é isto. Eu quero falar uma coisa que é o mais ou o menos. O mais de todos ou o menos de todos. Então, o mais alto ou o menos alto. Isto, na gramática, chama-se o grau superlativo do adjetivo. Né? Eu utilizo o the para dizer isto em inglês. Então vamos ler o que está aqui. The is used in the superlative form, a forma superlativa, superlative form, to refer, para se referir, to the highest, mais alto, or lowest, mais baixo, degree of something. Degree é grau. Então, o the é usado na forma superlativa para se referir ao grau, degree, ao grau mais alto ou mais baixo de alguma coisa. Something. For example, he is the tallest person in the room. E então, eu aqui tenho que utilizar o the para dizer o mais alto. Então, o adjetivo, aqui, mostrar aqui uma coisa a vocês. Aqui o adjetivo é tall, quer dizer alto. Certo? Para formar o superlativo, eu vou adicionar as letras EST. Então, superlativo, vamos fazer uma fórmula do superlativo. Superlativo é igual a the mais o adjetivo neste formato. Ok? E então, esta é a fórmula do superlativo. Superlativo é igual a the mais, e depois tem o adjetivo tall mais este. Claro que, isto é apenas um exemplo, ok? Aliás, isso, pode ficar assim. Se eu colocar outro exemplo, exemplo, low é baixo, low é baixo. Então, o mais baixo, seguindo esta fórmula, o mais baixo, como é que é? The lowest. É o mais baixo. Okay? Então, tenho aqui
a fórmula do superlativo. Dá para falar do grau mais elevado e do grau menos elevado de alguma coisa. É impossível fazer o superlativo sem o the. Tem lógica? Tem lógica? Digo assim, alguém escreveu assim no chat: Mark, não estou aprendendo nada, quero o meu dinheiro de volta. Alguém escreva assim: Mark, não estou aprendendo nada, quero o meu dinheiro de volta. Não pode ser. Mark, melhora aí a coisa. Ok. For. A minha esposa fica zangada comigo quando eu faço estas piadas sobre o dinheiro aqui da aula de sábado. Ela fica... Não digo nada. Ok. For. Comparatives. Também não posso fazer o comparativo em inglês sem o the. The, vamos ler. The can be used with comparative adjectives. Então, o the pode, e que o can é poder. The can be used, pode ser usado com os adjetivos comparativos, como se diz em inglês. To refer to the noun that is being compared. Para se referir ao substantivo, o noun, que está a ser comparado. Okay. For example, por exemplo, this apple is sweeter than the one I had yesterday. Eu traduzo. Esta maçã é mais doce do que aquela que eu comi, que eu consumi, aquela que eu tive ontem, que eu tinha ontem. Então, this apple is sweeter than the one I had, do que aquela que eu comi ontem. A forma do comparativo é adjetivo, que neste caso é sweet, adjetivo, neste caso é sweet, que é doce, okay? Doce. Quem se quiser referir ao teacher, pode dizer Mark is sweet, fica sempre bem, Mark. Não, melhor. Mark is very sweet. Mark is very sweet. É doce, docinho, parece doce de leite. Aqui no Brasil, uma coisa que eu descobri que tem bom doce de leite. Okay? Olha, Bernardo concorda. Coloquem aqui quem quiser no chat ou no YouTube qual é a melhor marca de doce de leite que existe. Okay? Estamos interessados nessa informação. Para nós gostamos da aviação, mas eu não sei. Okay? Leiteira, Elizabeth Vaz. Em Portugal. Very good. Essa informação é muito útil. Very good. A fórmula do comparativo. Estamos nos dispersando. Adjetivo. Então, é o adjetivo mais a terminação ER, ou seja, sweet passa a sweeter, mais than, então é sweeter than, e agora é que eu tenho mais the, mais o noun, ou eu ponho em português, substantivo, que está sendo comparado. Se olharem para a frase de exemplo, vocês veem estes elementos todos. Sweet passa a sweeter than the one. Claro que eu poderia falar assim. This apple is sweeter than the apple I had yesterday. Poderia falar assim. Esta maçã é mais doce do que a maçã que eu comi ontem. This apple is sweeter than the apple I had yesterday. Aqui estou substituindo apple por one. É uma forma possível para não estar a repetir apple. Okay?
Very good. Ah, interessante. O Diogo diz que a aviação é top. Nice, nice, nice. Isso é bom saber, é bom saber. Leiteira em Portugal pertence à Nestlé e faz bom doce de leite. Bernardo, não vou contar o segredo. Ok. Bernardo, só faz assim a Bernardo. Ok. Very good. Very good. Ok. Então, não faço comparativo sem the. Mais. Number 5. We use the with geographical features. Ou seja, sempre que eu me referir a um pormenor, uma localização, vamos chamar localização, a uma característica, sempre que eu me referir a uma característica geográfica, eu tenho que usar the. Vou explicar. Vamos ler primeiro. The is used with geographical features such as, tais como, ok, o such as é útil, tais como, such as oceans, rivers and mountain ranges. Okay? Então, características geográficas como oceanos, rios e cordilheiras, ou conjuntos de montanhas. Aqui no Brasil a gente fala cordilheira, ou não? Sim? Ok. Tem os Andes, a Serra da Bocaina. Eu tive que olhar para ela, está aqui a Serra da Bocaina. É uma cordilheira. Por exemplo, então, for example, eu quero dizer o Rio Nilo, the Nile River. Então penso, se eu estou a referir-me a um lugar geográfico, eu vou usar the. Ou então, the Rocky Mountains, okay? As montanhas rochosas, okay? The Bocaina Serra. Então, the é usado para localizações geográficas, okay? Number 6. We use the with musical instruments. Ok? Interessante. Sempre que eu referir-me a um instrumento musical, eu vou utilizar the. Então vamos ler. The is used with musical instruments. For example, he played the guitar. Or she learned to play the piano. Isto é importante porque em português nós não fazemos isto. Nós dizemos, por exemplo, ele tocava guitarra. Nós não dizemos ele tocava a guitarra. Ela aprendeu a tocar piano. Nós não falamos, ela aprendeu a tocar o piano. Ok? Very good, Camille. Camille said this. O Camille disse isto. I was studying the drums before class. Ok? O Camille é baterista. Ok? The drums. E então, em inglês, não diz, o Camille não diria I was studying drums. Não. Sempre que eu falo de instrumentos musicais, lembrem de utilizar the. The piano, the saxophone, the guitar, the drums, etc., etc. Interessante isto. Depois, number 7. It's used with specific groups of people. Grupos específicos de pessoas. Então diz assim, the is used with specific groups of people. Grupos específicos de pessoas, such as the government, the police, or the media, os média, okay? Os jornais, as revistas, ok? Portanto, quando eu estou a falar de uma organização de pessoas, o governo, a polícia, os deputados, o parlamento, etc., eu utilizo the. Também é interessante. Examples. The government announced a new policy. Esta é fácil de lembrar, porque nós em português dizemos a mesma coisa. Nós dizemos o governo. Okay? The government. Number 8. É o último aqui da minha lista, mas eu vou acrescentar um deles.
uma coisa que eu me lembrei. It's used with titles of books, films or plays. É usado com os títulos de livros, os títulos de filmes e os títulos de peças de teatro. Plays, peças. The is used with the titles of books, films or plays. For example, The Great Gatsby é o nome de um livro, também de um filme, que tem o Leonardo DiCaprio, The Great Gatsby. Ou então, The Godfather. The Godfather, que em Portugal é chamado O Padrinho, e no Brasil, eu sabia. O poderoso chefão, isso mesmo, o poderoso chefão. E em português eles traduzem do inglês The Godfather, que significa o padrinho, aqui no Brasil é mais sobre a história a história ali do filme. O poderoso chefão dá um pouco um retrato da história, exatamente. Muito bem. Outra coisa que eu me lembrei de colocar aqui é sobre a pronúncia do the. Que é o seguinte. Há duas coisas sobre a pronúncia do the que eu queria deixar aqui com vocês. Primeiro, antes de consoantes, eu tenho the book, eu já explico. The book, the table, the car. Antes de consoantes. Agora, antes de vogais, eu tenho the ends, the USA, the umbrella. Eu vou dizer outra vez, ver se vocês conseguem ouvir a diferença. The book, the table, the car, antes de vogais, the end, the USA and the umbrella. Okay? Então, se for antes de consoante, eu digo the, ali o Camilo colocou ali, se quiserem copiar, para terem assim, para aí nos vossos apontamentos, para verem a diferença da pronúncia. Eu escrevo aqui também, eu não gosto muito, mas o Camilo colocou bem, colocou com TH, o que é maravilhoso. The, com TH, língua nos dentes, the, e este aqui é mais the. Eu até coloco aqui 300 i's, é para sabermos que é i, the e the. E essa é a diferença. Okay? O the tem esta diferença na pronúncia. Quando a palavra seguinte começa com vogal, ele muda a pronúncia dele. Okay? The book, mas eu digo the end. The book and the end. Faz sentido? Tudo isto? E falámos muito sobre o the. Reparem, uma aula quase toda a falar sobre uma palavra de 3 letras. The. Mas deu para ver muita coisa e aprender algumas coisas aqui no meio. Vamos ver o resto dos nossos quizzes da semana que passou, assim rápido, antes de tirarmos a nossa foto. Vão-se preparando psicologicamente para ligar a câmera, para nós tirarmos a foto daqui a pouco, ok? Ninguém fuja. Eu controlo aqui vocês todos. Ninguém fuja. Então, the cat on the couch. Aqui eu quero dizer que o gato está deitado no sofá. O gato está deitado no sofá. Este quiz é um quiz que poderia ter... Eu vou puxar aqui para baixo para vermos as 4 respostas. Este quiz... Eu coloquei o quiz e depois quase que me arrependi de ter colocado este quiz. Porque eu não gosto quando o quiz pode ter 2 respostas. E este quiz poderia ter 2 respostas. Okay? Então, o verbo é sempre o mesmo, só que está em tempos verbais diferentes. Então, to lay
to lay é deitar, ou estar deitado. Okay? É o verbo estar deitado, to lay. Okay? Existem outras formas de dizer isto, mas to lay é uma forma de dizer estar deitado. Então, lay é para I, you, they, I lay, you lay, they lay. Laid é, aqui, portanto, vamos tirar o lay, porque não dá para o the cat, porque the cat é it, okay? E para he, she, it, vocês já sabem, se for no presente, isto é importante, he, she, it, se for no presente, o verbo leva um S, então aqui o the cat é um it, vai ter que levar um S, então não pode ser lay. Não pode ser laying, porque o ing tem que estar acompanhado do verbo to be, não existe ing sem verbo to be, então seria is laying, então faltava aqui o is para poder ser laying, então não pode ser laying. Agora, pode ser, a resposta que estava lá, e que eu vou colocar aqui é lies, the cat lies on the couch, que significa o gato está deitado no sofá, lies. Mas eu acho que poderia também ser late, porque é o passado. O gato esteve deitado no sofá. Okay? E então eu aqui, quem colocou late e o Instagram mostrou que estava errado, as minhas humildes desculpas, peço perdão, vocês estavam corretos também. Okay? Isto aqui não é uma ditadura, não é só o Mark que está certo, e então poderia ser late também. Aqui sobre o sun, que é o sol no céu. O sol no céu. O que é que o sol faz no céu? Vamos começar de cima para baixo. Skip é saltar. O sol saltou no céu. O sol saltou no céu. A Elizabeth já pôs a resposta. Dormir no passado. Slept. O sol dormiu no céu. Sang é o passado de sing. O sol cantou no céu. E shines é o sol brilha no céu. Shine é o verbo brilhar. Então, the sun, que é it, tem que levar um S, já sabem. The sun shines in the sky. Então, sang, cantou. Slept, dormiu. Skipped, saltou. Saltitou. Porque skip é mais saltitar. Aqui no Brasil a gente fala saltitar. Sim? Não? É? Sim? Ok. Saltitar. Very good. Próxima. She. Todas as hipóteses são formas do verbo forget. Forget é esquecer. Okay? This morning é esta manhã. Então, ela, qual é a coisa? As chaves em casa esta manhã. Então, se foi esta manhã, foi uma ação que já aconteceu. Então, vou ter que procurar o passado. Forget é presente, tem ali o S. Has forgotten é o present perfect, que nós vimos na aula número 27, acho eu, present perfect. Que não dá para ser o present perfect, porque quando tem o present perfect, nunca tem quando é que foi. Então, como tem aqui this morning, não pode ser has forgotten. Não pode ser has forgotten. Não pode mesmo. Porque nunca tem o has forgotten, nunca tem quando é que foi. Was forgetting. Também, isto aqui chama-se, ainda não falámos muito aqui, mas isto é o past continuous. Ela estava esquecendo. Ela estava esquecendo as chaves em casa esta manhã. Não fica bem? Forgot é o passado simples. Ela esqueceu as chaves em casa esta manhã. She forgot. É irregular o forgot, é irregular.
E então, deixar entrar o Diogo, que entretanto saiu. Forgot. Vamos ao último. Não, mais dois. Vamos ver rápido. Eles, as bicicletas para o trabalho. Vamos começar de cima para baixo. Não, de baixo para cima. Jump é saltar. Então, saltou. Eles saltaram as bicicletas para o trabalho. Wrote é o passado de escrever. Eles escreveram as bicicletas para o trabalho. B é o passado de voar. Eles voaram. They flew. Eles voaram as bicicletas para o trabalho, que é interessante fazer, mas rode é o passado de ride, que é o que nós usamos para andar de bicicleta. Ride my bike. Então tem rode, ele é um verbo irregular, está na lista dos verbos irregulares. They rode their bikes to work. Então, flew, voaram. Wrote, escreveram. Jumped, saltar. Okay? Próximo. Which sentence is correct? Qual das frases está correta? E isto tem a ver com a matéria da aula passada. Quem não viu a aula 30, pode rever. Which sentence is correct? He doesn't have no money. He doesn't have any money. He doesn't have lot of money. He doesn't have some money. E para as frases negativas, usamos he doesn't have any money. Então, any é usado para as negativas e para as perguntas. O some é usado para as afirmativas. A lot é sempre usado com a lot. Então, nunca aparece lot sozinho. Foi um pouco rápido aqui a forma de vermos o quiz, mas podem rever lá na aula se precisarem. Vamos ligar a nossa câmera, tirar a nossa foto bonita. Vamos pentear os cabelos. Ok, very good. Renata, hello. Juan, hello. Camilo. Carla, seja bem-vinda, Carla. Very good. Mandei um convite do WhatsApp esta manhã para a Carla e recebi uma resposta que dizia: Olá, gatona. E eu assim, uau, é para mim mesmo que eu recebi esta mensagem. Mas é a mensagem automática do WhatsApp da Carla. Eu fiquei um pouco desiludido quando vi que era mensagem automática, porque pensei, ela conhece-me, mas não, era mesmo mensagem automática. Very good. Hello, Alex. Good to see you, my friend. Good to see you. Françoise, Sabrina, hello. Welcome. Good to have you here. Isabella, hello. Very good. Very good. Mais ninguém quer ligar a câmera? Tenho 2 Camilos aqui na aula. O segundo Camilo, por favor, que liga a câmera. Não precisa. Um Camilo já é mais do que suficiente. Caramba. Se um Camilo já dá problemas, imagine 2 Camilos a tocar the drums all the time. Que horror, os vizinhos. Para com isso. My PC has no camera. Já entendi a jogada. Por isso é que apareceu aqui um segundo Camilo para deixar entrar. Hello, Janete. Hello. Está a Janete e está a Maria Clara. É isso o nome? Lembrei? Ok, Maria Clara. Ainda bem que assistiram. Que bom. Ok, vamos tirar a foto. Eu vou contar até 3 para tirarmos a foto. Ok? 1, 2... Já está. A Isabela pensava que eu dizia o 3. Então vou dizer outra vez. Eu vou dizer o 3. Eu vou dizer o 3 desta vez. Desta vez eu digo o 3. Ok, vamos lá. Só um bocadinho. 1, 2, 3. Já está. Ok. Very good. Muito obrigado a todos vocês. Muito obrigado. Próximo sábado tem mais. Muito bom ter vocês aqui. Qualquer dúvida que tenham, estejam à vontade. Eu estou ao vosso dispor. Quero muito que vocês melhorem e acelerem
no vosso inglês. Quero muito. Desejo profundamente o vosso sucesso, ok? Thank you. Muito obrigado, Isabela. Obrigado. Que bom que a Isabela pôde estar aqui na aula hoje. Thank you. Thank you, Camilo. Thank you. Bye. Bye.